Queridos e prezados irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na TV Caminho Livre. Eu quero, como eu prometi para vocês, eu quero destacar, quero comentar mais um parágrafo aqui do livro Mensageira do Senhor, do Herbert Douglas, no capítulo onde ele procura afirmar a ideia de que Ellen White era uma promotora de conceitos inspirados. Então, em nome dela, ele vai dizer, abre aspas, desde que homens e mulheres são seres responsáveis, fica evidente que não são totalmente depravados. Seu destino não é determinado por um Deus soberano que elege alguns para se salvarem e outros para se perderem. Fecha aspas. Talvez esse tenha sido um dos assuntos mais discutidos e mais tratados por nós aqui na TV Caminho Livre. Que assunto? O assunto da depravação total com a consequente eleição da graça. Porque uma coisa leva a outra. É como vocês estão percebendo aqui. Olha, se, como Ellen White, a teologia adventista, afirmam, homens e mulheres não são totalmente depravados, óbvio seria, então, Deus não necessitar elegê-los. Veja bem, isto aqui é um pensamento lógico ao se assumir a premissa de que homens e mulheres não são totalmente depravados. Há uma lógica nesse raciocínio, mas ele é fundamentado na premissa falsa de que homens e mulheres não são totalmente depravados. Essa premissa é falsa. A Bíblia não concorda com ela. Que premissa? De que homens e mulheres não são totalmente depravados. São parcialmente depravados. Essa premissa é falsa. Quando você estabelece uma premissa falsa para construir um raciocínio, uma ideia, um pensamento, uma tese, você evidentemente só vai trabalhar com premissa, uma outra premissa falsa, e a conclusão será falsa, será mentirosa. É o que acontece aqui com esse raciocínio expresso por Herbert e Douglas em nome de Ellen White. Vamos mostrar na Bíblia mais uma vez como essa premissa de que homens e mulheres não são totalmente depravados é falsa. É falsa. Eu começo lá do início. Eu começo lendo Gênesis capítulo 6, versículo 5. Vamos ler? Gênesis 6, 5. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração deles era continuamente mau. Olha, todo o desígnio do coração deles era continuamente mau. Isso aqui antes do dilúvio. Antes do dilúvio. Todo o desígnio do coração deles era continuamente mau. A humanidade era ou não totalmente depravada, segundo esse texto. Nós temos condições de admitir, teríamos condições de admitir isso, de que homens e mulheres eram totalmente depravados a partir desse texto? Outro texto que eu quero ler. Salmos 51, 5. Eu nasci na iniquidade.
em pecado me concebeu minha mãe. Eu nasci na iniquidade. E em pecado me concebeu minha mãe. A dimensão espiritual da terra está imersa nessa consequência da transgressão de Adão lá no Éden. Que consequência é essa? Pecado. Depois que Adão pecou, a terra ficou entregue ao pecado, cujo salário é a morte. Veja, em pecado, não há a mínima possibilidade de o homem manter um relacionamento com Deus. Nós vamos mostrar por quê mais à frente aqui agora. Mas o pecado, como diz o profeta Isaías, faz separação entre nós e nosso Deus. O pecado nos deixa distantes de Deus, separados de Deus, longe de Deus. Então, a dimensão espiritual da terra está entregue ao pecado. Toda a terra fora amaldiçoada. Num vídeo anterior, comentando aqui Mensageiro do Senhor, eu li Romanos 8:20 para mostrar para vocês como essa questão de homens e mulheres não estarem totalmente depravados é uma farsa, é uma mentira. É uma premissa falsa, mentirosa. Olha o que diz Romanos 8:20. Pois a criação aqui é universal, total. Está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. A criação ficou sujeita à vaidade, à inutilidade, à futilidade. Portanto, a criação é impotente, porque ela está em pecado. Ela é totalmente depravada. Deus a colocou nessa condição por conta de quem mesmo? Do pecado de Adão. Vamos ler outros textos. Marcos capítulo 7, abra comigo. Marcos capítulo 7. Versículos 21 e 22. Porque de dentro do coração das pessoas, veja só, o coração aqui é o que? É a mente. É a mente, é o interior. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem. Olha, o que procede de dentro do coração das pessoas? O que procede? Vamos ver, vamos tentar entender se há algum elemento positivo, algum elemento bom que poderia fazer com que nós afirmássemos, como Ellen G. White e a teologia adventista, de que homens e mulheres não são totalmente depravados. Haveria algum elemento bom, positivo, característico de bem, que pudesse fazer com que nós afirmássemos o que Ellen White afirma, o que a teologia adventista afirma, de que homens e mulheres não são totalmente depravados? Vamos ver. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos. Maus pensamentos. As imoralidades sexuais. Os furtos. Os homicídios. Os adultérios. A avareza. As maldades. O engano. A libertinagem. A inveja. A blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Viu? Há alguma coisa de bem aí? Nisso tudo que procede de dentro do coração das pessoas, há alguma coisa de bem que pudesse fazer com que nós afirmássemos, como Ellen White,
de que homens e mulheres não são totalmente depravados, assim também como afirma a teologia adventista? Há alguma coisa de boa que pudesse fazer com que nós construíssemos essa premissa de que homens e mulheres não são totalmente depravados? Você enxergou alguma coisa boa aqui? Olha, todos estes males, é só mal, só tem mal aqui. Vem de dentro. Vem de onde? De dentro. E contaminam a pessoa. Todos esses males não vêm de fora. Não vem de uma suposta influência externa. Eu fiz isso porque fulano me influenciou, Beltrana me influenciou. Eu fiz isso porque eu fui levado a fazer isso por outro ou por outra. Todos estes males, disse Jesus, vêm de dentro. Não há nada de bom dentro da gente. Veja, isto aqui corrobora com aquela afirmação de Deus antes do dilúvio, quando Deus disse que todo o desígnio do coração deles era continuamente mal. Continuamente mal. Aí vem Jesus e enumera aqui uma série de males que sai de dentro. Mudou alguma coisa? Mudou alguma coisa de lá para cá? Mudou? Não mudou. Nós estamos imersos numa atmosfera, numa ambiência, numa dimensão de pecado. Eu nasci em pecado me concebeu minha mãe. E olha só o que o pecado faz conosco. O que ele faz com que nós produzamos. Nós, seres humanos, homens e mulheres, toda a criação está sujeita à vaidade, à inutilidade, à futilidade. Ou seja, a criação é impotente. Impotente em que sentido, em que aspecto? No sentido espiritual. Esse sentido espiritual de busca de Deus, de desejo de Deus, de interesse por Deus, de pendor para Deus. Como é que uma criação sujeita à vaidade, à futilidade, à inutilidade pode pender para Deus? Se Deus a sujeitou desse modo, por causa do pecado de um só. Aqui em Oséias, capítulo 13, verso 9, diz o seguinte: a sua ruína, ó Israel, vem de você. Olha o que o profeta diz. A sua ruína vem de você mesmo, Israel. Vocês nunca perceberam isso, né? Vocês ficam colocando a culpa nos outros, mas a sua ruína vem de vocês mesmos. Olha, se a natureza humana, homens e mulheres, não fossem totalmente depravados, será que Jesus poderia afirmar o que ele afirma aqui em João, capítulo 6, versículo 63? Presta atenção nisso. O Espírito é o que vivifica. Olha isso aqui. A carne para nada aproveita. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. Vocês acham mesmo que Jesus diria isso a respeito da natureza de homens e mulheres aqui? Se nós tivéssemos pelo menos algum resquício que pudesse fazer com que a nossa natureza não estivesse totalmente depravada, vocês acham que Jesus diria isso aqui? A carne, ou seja, a natureza humana, carnal, para nada aproveita. Ela não presta para nada.
Nada. Eu queria até, me surgiu uma curiosidade aqui agora. Eu queria até ver como é que a NVT... O que a NVT diz nesse texto aqui, né? Qual é a tradução da NVT nesse texto? Eu vou ler aqui na NVT, Nova Versão Transformadora. Versículo 63 de João. Somente o Espírito dá vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. A natureza humana não realiza coisa alguma. Ou seja, a carne para nada aproveita. A carne para nada presta. Nada de bom. Vocês acham mesmo que se a carne, a natureza humana de homens e mulheres não estivesse totalmente depravada, Jesus diria isso aqui? Vocês acham que Jesus diria isso? Jesus condenou a carne, dizendo que ela não presta para nada aproveita, nada! Não aproveita para nada, não presta para nada. Paulo concorda com Jesus porque ele diz, olha, toda a criação ficou sujeita à vaidade. Não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Deus sujeitou toda a criação à vaidade, à inutilidade, à futilidade. Por isso Jesus já dizia, a carne para nada aproveita. A carne para nada aproveita. Romanos 3:12. Se homens e mulheres não tivessem a natureza totalmente depravada, Paulo escreveria o que ele escreve aqui. Não há quem busque a Deus. Não há quem entenda. Não há um justo, nenhum sequer. Verso 12. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Não há nenhum sequer. Eles não conhecem a paz, nos seus caminhos há destruição e miséria, seus pés são velozes para derramar sangue, a boca eles a têm cheia de maldição e amargura, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Verso 18 de Romanos 3. Vocês acham que Paulo escreveria isto aqui se homens e mulheres não possuíssem uma natureza totalmente depravada? Vocês acham mesmo? Esse aqui é o retrato de Paulo da natureza humana, de homens e mulheres completamente depravados. Completamente depravados. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntamente se tornaram inúteis. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Isso aqui é a carne. Por isso que Jesus disse, a carne para nada aproveita. Então a carne não é totalmente depravada? Olha, eu faria questão, se Ellen White estivesse viva, de esfregar esses textos na cara dela e dizer para ela, com muita ousadia e intrepidez, para de mentir, senhora White. Até quando a senhora será ignorante? Até quando a senhora ignorará textos como esses aqui? Em nome de uma pressuposição da sua igreja falida, que começou de modo errado, que começou de modo enganoso, que começou através de uma mentira. Até quando a senhora vai ignorar textos como esses para afirmar algo que a Bíblia não afirma em lugar nenhum? Romanos 8, 6-8. Porque a inclinação da carne é morte. Veja, aqui não há meio termo, não há uma segunda alternativa. Aqui a Bíblia não diz, o apóstolo não diz, olha, a inclinação da carne poderá se inclinar para a morte. Ou
A inclinação da carne em determinadas circunstâncias poderá se inclinar para a vida. Não. Ele taxa aqui, ele faz uma declaração taxativa. É única. É uma rota só, um caminho só. A inclinação da carne é morte. A carne não inclina para a vida. Como é que vocês, adventistas, podem afirmar que a natureza humana não é totalmente depravada? Como? Se a Bíblia diz o contrário. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do espírito é vida e paz. A carne jamais se inclinará para a vida e para a paz, enquanto carne. A inclinação dela é morte, ou dá para a morte, desemboca na morte, vai ao encontro da morte. Esta é a inclinação da carne, a natureza de homens e mulheres. Olha o verso 7. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. A Bíblia não diz, olha, de vez em quando a carne poderá se inclinar para a amizade com Deus. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia afirma taxativamente, categoricamente, enfaticamente, diretamente, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. A carne, enquanto carne, para nada aproveita, disse Jesus, porque ela não é amiga de Deus, ela é inimiga de Deus. A carne só se inclina para a inimizade contra Deus. Como então que ela não é totalmente depravada? Por que ela só se inclina para a inimizade contra Deus? Pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Só esse texto que mataria essa premissa vergonhosa criada por Ellen White, de que homens e mulheres não possuem natureza totalmente depravada, porque são responsáveis. Só esse versículo que mataria tudo isso. Olha, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Não pode. É impossível a carne estar sujeita à vontade preceptiva de Deus expressa nas suas leis. Impossível. Não pode estar. A carne não pode estar. Então, aí vem Ellen White, aí vem a teologia adventista contra a Bíblia e me dizer o contrário? Não, a carne, a natureza humana, né, a natureza de homens e mulheres não é totalmente depravada. Não, não é totalmente depravada porque nós somos seres responsáveis. Então é por isso que nós fomos criados como seres responsáveis, que a nossa natureza não é totalmente depravada? É por isso? Hã? É por isso, então? Porque nós somos seres responsáveis, a nossa natureza não é totalmente depravada. Vocês nunca entenderam esse processo. Nunca entenderam. Nunca entenderam a soberania de Deus com a responsabilidade humana. Vocês nunca entenderam o nexo que há, não humano, mas é divino esse nexo, entre soberania de Deus e responsabilidade humana. Vocês nunca entenderam isso. Vocês nunca entenderam as implicações do pecado de Adão, vocês nunca entenderam. Por não entenderem isso, vocês nunca entenderam o Evangelho de fato e de verdade. Vocês ficam claudicando aqui e ali, em torno de algo que vocês nunca compreenderam. Estou falando da teologia adventista. Verso 8 de Romanos 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Meu Deus do céu. O escritor da carta aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Paulo, em Romanos, diz que os
que estão na carne não podem agradar a Deus. Não podem, ou seja, é impossível agradar a Deus estando na carne. Aí vem Ellen White, defendida aqui por Everett Douglass, um puxa-saco, e diz: desde que homens e mulheres são seres responsáveis, fica evidente que não são totalmente depravados. Ele diz uma verdade, de que nós somos responsáveis. E ao dizer uma verdade, ele consegue aplicar uma mentira. Fica evidente que não somos totalmente depravados. Nós somos seres responsáveis, sim. Mas ao mesmo tempo em que somos seres responsáveis, nós, antes da regeneração, possuíamos uma natureza completa e totalmente depravada, que para nada presta, disse Jesus. Não há bem nenhum nela. Ela inclina para a morte, ela inclina para a inimizade contra Deus. Ela não pode agradar a Deus. Nós somos seres responsáveis, mas a nossa natureza carnal, nela não possui nada de bom. Ela é totalmente depravada. Uma verdade, a verdade de que nós somos responsáveis, não anula outra verdade de que a nossa natureza é totalmente depravada. Vamos ler mais alguma coisa. Efésios 2, de 1 a 3. Efésios 2, de 1 a 3. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Como ler isto aqui e não entender que a natureza humana não é totalmente depravada? Além de todos os textos que nós lemos anteriormente. Vocês têm que estar numa situação de embriaguez para não entender o que a Bíblia está dizendo. Só se vocês estiverem embriagados, bêbados, para não entender o que a Bíblia está dizendo acerca de natureza humana. Vamos ler agora Hebreus 9:14. Hebreus 9:14 diz assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Obras mortas. Veja, a Bíblia está dizendo que as obras da natureza carnal são obras o quê? Mortas. Obras mortas. Por que mesmo? Porque ela inclina para a morte. A carne, a natureza humana, de homens e mulheres, se inclina para a morte. Se inclina para a inimizade contra Deus. Não pode estar sujeita à lei de Deus. Não pode agradar a Deus. Que tipo de obras a natureza de homens e mulheres poderia produzir, senão obras mortas? Obras mortas. Somente obras mortas.
Então, dizer que a natureza de homens e mulheres não é totalmente depravada é uma mentira. 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 Total. Completa. O que a natureza humana produz são obras mortas. Por quê? Porque ela é totalmente depravada. A natureza humana para Deus está morta. Apocalipse 14, verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus, deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. 6 e 7, né, que eu acabei lendo aqui. Se nós não possuíssemos uma natureza totalmente depravada, como nós poderíamos crer? Como nós poderíamos atender e entender o chamado do Evangelho eterno? Quando você pensa sobre o Evangelho eterno, o que é o Evangelho? As boas novas da salvação em Cristo. Quando você pensa que as boas novas da salvação em Cristo foram pensadas por Deus, imaginadas por Deus, elaboradas por Deus ainda na eternidade. Ele teve que elaborar este Evangelho, este resgate eterno, na eternidade. É porque homens e mulheres não possuíam uma natureza totalmente depravada. O que me dizem vocês? Então quer dizer que nosso destino não é determinado por um Deus soberano que elege alguns para se salvarem, outros para se perderem? Se toda a natureza humana, toda pessoa, todo homem e toda mulher estavam irremediavelmente condenados à morte eterna por conta do pecado de Adão, como é que dessa raça de condenados que não possuía uma natureza que servisse para alguma coisa, estavam mortos para Deus, inclinavam-se para a morte, inclinavam-se para a inimizade contra Deus, não estavam sujeitos à lei de Deus, não podiam agradar a Deus. De dentro dessa natureza humana só sai coisa ruim, como disse Jesus. Filhos da ira, filhos da desobediência, fazendo as vontades da carne, produzindo obras mortas. Como é que, de uma natureza assim, poderia sair algo de bom? Não fosse Deus intervindo na história desse ou daquele, a quem ele veio salvar. O Evangelho é eterno por isso, porque lá na eternidade Deus decidiu isso, salvar muitos. Lá na eternidade Deus decidiu salvar muitos. E aí, de novo, eu sou obrigado a elencar aqui, a evocar, perdão, dois silogismos. Dois silogismos. O primeiro silogismo é o da onisciência. Porque a teologia adventista admite a onisciência em Deus, não é? Esse atributo incomunicável de Deus. Então, vamos lá.
Isso aqui é admitido pelos adventistas, tá? Bem como por todos os arminianos, de um modo geral. O quê? Que é admitido? O seguinte fato: Deus sabe quem vai se salvar e Deus sabe quem vai se perder. Não é verdade? Vocês adventistas não creem nisso? Deus sabe quem vai se salvar, assim como Deus sabe quem vai se perder. Sabe ou não sabe? Esta afirmação é correta, ela é bíblica, Deus sabe. Então eu perguntaria para Ellen White, se ela estivesse viva, e para a teologia adventista, o seguinte: bom, se de acordo com a onisciência, se de acordo com a sua onisciência, Deus sabe quem vai se salvar e Deus sabe quem vai se perder, eu pergunto, como é que esse a quem Deus sabe que vai se perder, como é que esse pode se salvar? Deus sabe que ele vai se perder. Como é que esse pode se salvar? Como? Porque vocês admitem onisciência tentando imiscuir Deus, imiscuir não, perdão, é o contrário de imiscuir, tentando dicotomizar a consciência de Deus com a sua soberania. Não, Deus só sabe, ele não se intromete, ele não intervém, ele respeita o livre-arbítrio. Não é assim que vocês consideram onisciência? Então, beleza, suponhamos que isso seja verdade, que Deus não intervém, que Deus não se intromete, né? Que Deus respeita o livre-arbítrio. Suponhamos que isso tudo seja verdade. Tudo bem, vamos considerar isso. Eu faço outra pergunta. Se Deus sabe quem vai se salvar, assim como ele já sabe quem vai, assim como ele sabe quem vai se perder, como é que esses a quem ele sabe que vai se salvar poderão se perder? Alguém poderá perder a salvação? Nesse grupo? Veja, nós temos dois grupos. Vamos esmiuçar isso aqui, para facilitar o entendimento de alguém que está chegando pela primeira vez na TV Caminho Livre. Nós temos dois grupos. O grupo acerca do qual Deus sabe que vai se perder. E o outro grupo acerca do qual Deus sabe que vai se salvar. Então eu pergunto, acerca desse grupo que Deus sabe que vai se salvar, como é que alguém poderá perder a sua salvação? Me digam. Como é que alguém pode perder a salvação? Não dá, né? Vocês perceberam que a resposta é não? Não, ou seja, alguém pode perder a salvação nesse grupo dos que Deus sabe que irão se salvar? Não. Então essa ideia de perda de salvação é falsa? Completamente falsa. Completamente falsa. Ninguém perderá a salvação. Ninguém pode perder a salvação. Quando Deus dá a salvação é eterna. É vida eterna. Não é vida provisória. Não há ninguém que tenha perdido a salvação na história da Terra. Todos esses que aparentemente perderam a salvação nunca estiveram salvos um só segundo de suas vidas sequer. Essa coisa de perda de salvação é um entendimento humano, é uma leitura humana, é uma interpretação falsa humana acerca de muitos religiosos, de muitos cristãos. Não há essa coisa de perda de salvação. Os que irão se perder nunca foram salvos em momento nenhum. Em momento nenhum de suas vidas. O Evangelho é eterno. E quem foi que determinou que o Evangelho é eterno? O próprio Deus. O Evangelho é eterno porque nasceu na mente de Deus na eternidade ainda. Vocês querem me dizer que lá na eternidade, quando Deus elabora o Evangelho eterno,
Ele não sabia quem se salvaria, quem se perderia? É isso que vocês querem me dizer? É isso? Vocês vão falhar, né? Na resposta de vocês. Vocês vão falhar, vocês sabem disso. O outro raciocínio, também com base na onisciência, né? O outro silogismo que eu apresento para vocês é o seguinte. Deus é onisciente. Essa é a primeira premissa. Jesus é Deus. Nós, que somos trinitarianos, acreditamos que Jesus é Deus. Nós acreditamos nessa verdade. Isso é uma verdade bíblica, inconfundível, irrefutável. Deus é onisciente, primeira premissa. Jesus é Deus. Logo, Jesus já sabia por quem ele estaria morrendo na cruz. Essa é a conclusão. Há algum adventista que vai discordar desse silogismo? Se apresente para mim. Se apresente aqui para mim. Me fala. Como é que você pode discordar desse silogismo? Como? Deus é onisciente. Jesus é Deus. Logo, Jesus já sabia por quem ele estaria morrendo na cruz. Ou você acha que não? Ou você acha que não? Ou você vai dizer, como Ellen White e a teologia a qual você pertence, que seu destino não é determinado por um Deus soberano. Se nós, antes de sermos regenerados, estávamos condenados à morte eterna, possuíamos uma natureza imprestável. Não é isso que Jesus disse? Em outras palavras, a carne para nada aproveita. A carne pende para a morte. A carne pende para a inimizade contra Deus. A carne não está e não pode se sujeitar à lei de Deus. A carne não pode agradar a Deus. A carne está morta para Deus. A carne só produz obras mortas. Obras mortas. Como é que você acha que homens e mulheres portando uma natureza assim teriam o poder de determinar seu destino? Como? Queria que vocês me explicassem isso. Como? Se Deus, com a sua soberania, não intervém, como que homens e mulheres nesse estado poderia determinar o seu destino? Hein? Quando Adão peca, Deus determinou o destino de toda a raça. Morte, morte eterna. A boa notícia, e é boa mesmo, é que antes disso acontecer, lá na eternidade, ele já determinou um evangelho. Um plano de resgate. Um plano de resgate. De muitos, não de todos. De muitos. Quer ver? Eu quero ler alguns textos com vocês. Apocalipse 13, 8, aí atrás. Diz assim: e ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. A besta será adorada por todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Os nomes desses que adoraram a besta nunca estiveram no livro da vida. Sempre foram perdidos. Sempre estiveram perdidos. Então o livro da vida foi escrito desde a fundação do mundo. Foi escrito por quem? Por Deus. O Senhor do nosso destino. O Senhor da vida. O Senhor do Evangelho eterno. Escreveu o livro da vida do Cordeiro e nele colocou os nomes de todos aqueles a quem ele iria salvar. O nome de quem está inscrito no livro da vida não é inscrito quando ele se batiza, como diz a teologia adventista. Isso é uma outra mentira. O nome dos que estão no livro da vida estão lá desde o início de tudo. Desde a fundação do mundo. Estão lá.
Por que os nomes de quem irá se salvar já estão no livro da vida desde a fundação do mundo? Porque Deus é o Senhor do destino desses a quem ele veio salvar. Deus é o Senhor do destino desses. Ele elaborou um evangelho eterno para salvar esses, cujos nomes estão no livro da vida desde a fundação do mundo. Olha o que diz Apocalipse 17:8. Segunda parte. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas tornará a aparecer. Então, somente aquelas pessoas cujos nomes nunca estiveram no livro da vida é que irão adorar a besta. Sou eu que estou dizendo? Foi Calvino que disse? Foi Lutero? Foi John Owen? Foi algum teólogo reformado que disse isso? Não, a Bíblia está dizendo. Aqui está um assim, diz o Senhor, que não é respeitado pela sua suposta igreja remanescente, o povo da Bíblia, o povo da profecia, a igreja remanescente, a igreja de Deus. No entanto, eles escolhem em que textos eles vão acreditar, quais os textos nos quais eles irão acreditar e quais os textos nos quais eles não irão acreditar. É uma escolha seletiva, né? Vocês, quando escolhem crer numa coisa, vocês estão rejeitando escolher outras. Então, vocês, ao escolherem crer num determinado texto, quando vocês fazem esse tipo de escolha, vocês estão rejeitando outros textos. A crença na palavra de Deus de vocês, adventistas, é seletiva. Hebreus 12, 23. Hebreus 12, 23. Diz assim: a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Quando foi que esses primogênitos foram inscritos nos céus? Arrolados, né? Inscritos. Quando? Apocalipse respondeu: desde a fundação do mundo. Em que lugar? No livro da vida. Os nomes desses estão escritos desde a fundação do mundo. Foi nesse período que o livro da vida foi concebido por Deus. 2 Timóteo 1:9. Aí, de novo, eu vou ler 2 Timóteo 1:9. Para refutar esta afirmação de que o destino de homens e mulheres, cuja a natureza não é totalmente depravada, não é determinado por um Deus soberano. Isso aqui é digno de choro, não de riso, mas é brincadeira. Não tem como não rir diante de uma afirmação tão falsa quanto essa. Essa afirmação é falsa, antibíblica. Seu destino não é determinado por um Deus soberano, que elege alguns para se salvarem e outros para se perderem. Verso 9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Como é que vocês podem afirmar que o destino desses homens e mulheres, cuja a natureza não está totalmente depravada, não é determinado por um Deus soberano, que elege alguns para se salvarem e outros para se perderem? Como é que vocês podem afirmar isso? Nosso destino já foi traçado. Nós fomos salvos, chamados com santa vocação, conforme a própria determinação e graça de Deus, em Cristo Jesus. Em Cristo, não por nossa causa, não por nossas obras, mas em Cristo. Antes dos tempos eternos. Foi antes. Como é que o nosso destino, então, não é determinado por um Deus soberano? Como? Me expliquem. Expliquem. Expliquem para os seus membros. Para mim, não, porque vocês não vão ter como explicar isso. Expliquem para a membresia, para os irmãozinhos, coitados, que estão sendo enganados aí dentro da igreja adventista com essa teologia fajuta, com essa teologia mentirosa, antibíblica, tremendamente antibíblica, que quer colar
na imagem de Deus, passividade, impotência. Sob o pretexto, não, Deus respeita o livre-arbítrio. Deus não duela consigo mesmo, como vai dizer aquele falastrão metido à besta Rodrigo Silva. Deus não duela consigo mesmo, ele respeita o livre-arbítrio de todo mundo. Ele não pode ser assim, porque se ele fosse assim, como os calvinistas estão dizendo, ele seria um Deus arbitrário, ditatorial, tirânico. Esses são os pretextos utilizados pela teologia adventista para caracterizar Deus como um Deus impotente e passivo. Só fica observando. Ele só observa. Ele não age, ele não intervém. Ele só observa. Por que mesmo? Porque ele não duela consigo mesmo, vai dizer o falastrão Rodrigo Silva. Ele não duela consigo mesmo, ele respeita o livre-arbítrio. Efésios 3:11, para encerrar esse vídeo. Segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus. Interessante esse verso aqui. Esse verso fala que o propósito de Deus de nos resgatar é eterno. E Deus estabeleceu esse propósito lá na eternidade em Jesus. Em Jesus. Não foi em nós. Ele estabeleceu em Jesus esse eterno propósito. Que Apocalipse chama de evangelho eterno. Eterno propósito, evangelho eterno, redenção eterna. Mostrei isso para vocês aqui, né? Redenção eterna. É como Jesus diz lá em João 5:24. Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. É a vida eterna que Deus nos dá, nos concede, em Cristo. Em Cristo. Não em mim, não por causa de mim, mas por causa de Cristo. É vida eterna. Não é vida provisória, que tem um começo e vai ter fim. É eterna. Você está se esquecendo o significado disso? Da eternidade? Daquilo que é eterno? Você está esquecendo? Já se esqueceu? É eterno. Somos seres responsáveis? Somos. Somos seres responsáveis porque Deus nos criou assim. Mas enquanto o Espírito Santo não realizar em nós, soberanamente, a obra de regeneração, porque o Espírito sopra em quem Ele quer. O Espírito é que determina. O Espírito, Deus, Jesus, a vontade da Trindade é uma só. Então, quando eu falo o Espírito sopra onde Ele quer, é onde Ele quer, onde Jesus quer, onde Deus quer. A Trindade tem uma vontade só. Então, quando o Espírito, antes do Espírito soprar naquele que Ele quer, esse é um ser responsável? Sim, ele é responsável por tudo de ruim, pelas suas obras mortas que ele, enquanto carne, produz. Ele é responsável e vai responder sim por isso. E vai responder sim por isso, por suas obras mortas, que ele, enquanto carne, que para nada presta, produz. Enquanto carne, morta para Deus, produz obras mortas. Ele é responsável por essas mortas. Por isso ele vai ser condenado. Aí vem o Espírito e nos regenera. Por que que o Espírito tem que fazer essa obra de regeneração? Ou seja, produzir em nós o novo nascimento. Por que que o Espírito tem que produzir em nós o novo nascimento? Porque nós, enquanto carne, não temos o poder de nos autorregenerar. Isso é um absurdo, isso é uma patetice, isso é uma mediocridade teológica imaginar isso. Não, homens e mulheres
são responsáveis e por isso eles não possuem uma natureza totalmente depravada. Aceitar a premissa de que nós somos seres responsáveis não nos conduz a um erro de que nós não possuímos uma natureza totalmente depravada. Erro é esse, é vocês fazerem essa dicotomização. Não, nós somos seres responsáveis. Somos, sim, claro. Nós não somos máquinas, somos seres responsáveis. Agora, quando vem o Espírito e nos regenera, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nos persuade e depois entrega para nós esse dom do arrependimento, essa concessão do arrependimento. Através desse convencimento e dessa persuasão, nós nos arrependemos dos nossos pecados. Nós, seres humanos, nos arrependemos. Mas até esse arrependimento é uma concessão de Deus para nós. Por que Deus tem que convencer e persuadir, ao invés de meter o pé na porta? Porque nós somos seres responsáveis. Então, o Espírito de Deus, Jesus, vão trabalhar tendo isso em mente, de que nós somos seres responsáveis. Por isso, ele tem que nos convencer, persuadir. Por que mesmo? Porque nós somos seres responsáveis. Ele tem que nos ganhar de modo espiritualmente sábio e inteligente, nos persuadindo, nos convencendo, não metendo o pé na porta, não sendo tirânico, arbitrário, ditatorial. A teologia adventista nunca entendeu isso. Doutores, mestres, bacharéis em teologia adventista nunca entenderam isso. Nunca. É preciso um Zé Ruela como eu para estar aqui ensinando teologia para os doutores, bacharéis e mestres em teologia da Igreja Adventista. É preciso que um Zé Ruela como eu faça isso. Mas eu, ao fazer isso, involuntariamente, porque foi Deus que me incutiu essa missão, estou cumprindo a palavra de Deus. Estou cumprindo a palavra de Deus involuntariamente, porque Deus, através do apóstolo Paulo, quando escrevia aos Coríntios, ali no capítulo 1, Deus diz o seguinte: visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem, olha, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Por meio da loucura da pregação. Aí ele diz aqui mais embaixo, olha: irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, a fim de reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Eu vou ficando por aqui. Deus abençoe você que assistiu esse vídeo até o final. Em nome de Jesus.